presente nas tribulações. Portanto, não temereis, ainda a terra se transforme, e os montes se abalam no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estracem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinam e se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe terno à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Bom, quero pedir também à primeira secretária que faça a leitura da ata, né? Da data anterior. Ata da 19ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 19ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, no horário de 20 horas, de modo a viabilizar a transmissão radiofônica da sessão, uma vez que, para prevenir aglomerações, as reuniões têm sido realizadas com um número reduzido de público. A sessão foi presidida pelo vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadora: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues do Santo, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Estava ausente da sessão com falta de justificado o vereador Marconei Corrêa da Silva. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de o Salmo 11. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária do dia 11 de maio. Após a leitura, as atas foram levadas à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: Projeto de Lei Complementar PLC 009/2022, o qual institui o Programa de Transação Tributária e Recuperação Fiscal, REFIS, do município de Alto Paraíso e da outras providências. Ofício Gabinete 189/2022, em resposta ao requerimento RF 007/2022. E não havendo mais nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então à fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foram apresentados os seguintes documentos: Ofício RF 006/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando a retirada do projeto de lei ordinário PL 015/2022, a qual fica estabelecido o programa de castração de animais de pequeno porte em Alto Paraíso de Goiás e da outras providências, com o objetivo de apresentar uma nova versão do projeto. Na sequência, foi apresentada a nova versão do PL, retirado com adequações. O projeto de lei ordinária PL 018/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, o qual fica estabelecido o programa de controle de reprodução de animais de pequeno porte em Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Neste momento, o projeto foi lido na sua íntegra. Ofício JV 021/2022, de iniciativa do vereador João Vitor, solicitando a retirada do projeto de lei ordinária PL 011/2022, o qual regulamenta
a destinação dos carros abandonados no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências, com o intuito de apresentar uma nova versão do projeto com adequações em regulamenta a destinação dos carros abandonados no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Neste momento, o projeto foi lido na sua íntegra. Requerimento RF 008/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando a realização de audiência pública na Câmara Municipal, no dia 26 de maio de 2022, das 18 às 20 horas, com o objetivo de discutir o PL 018/2022. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por 6 votos a favor e 1 voto contra, proferido pelo vereador Marlone Bernardes. E não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, o presidente deu sequência, anunciando a fase dos expedientes de terceiros. Momento onde foi lido o expediente da Secretaria Municipal de Educação, convidando todos os vereadores a participarem da solenidade de entrega dos livros do programa Alfa Mais Goiás. No dia 24 de maio de 2022, às 13 horas, no Polo AB. E não havendo mais nenhum expediente de terceiro para ser apreciado, passou-se a fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe, passou de imediato a fase da tribuna dos vereadores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Marlone Bernardes, que parabenizou a presença do ex-vereador João Iude, e a vereadora Helena relembrou a visita do vice-governador Lincoln TJ e comitiva ao município, fruto de uma visita realizada ao gabinete da vice-governadoria, junto com o vereador André Luiz, o ex-vereador Tito e o prefeito Marcos Rinco, para solicitar recursos para Alto Paraíso de Goiás, resultando no repasse de R$500 mil para a saúde. A vereadora agradeceu ainda ao vereador Agenor Basto pela recepção aos convidados e agradeceu também o trabalho dos servidores da casa. Finalizou sua fala reforçando que, dentre os municípios goianos, apenas 2 foram contemplados com a emenda de R$500 mil vindo do vice-governador. A vereadora Renata Freitas falou sobre a inauguração oficial da UNB Cerrado, que acontecerá na sexta-feira, dia 27 de maio, às 11 horas, na sede da instituição, momento importante onde será feita uma cerimônia de honra ao ex-vereador Dada, falecido em 2020. A vereadora comentou ainda a proveitosa reunião da Comissão de Justiça e Redação, com a presença dos membros do Instituto Caminho do Meio. Agradeceu à Casa Legislativa por permitir a realização da audiência pública e reforçou a importância de ouvir a sociedade civil acerca do projeto de lei, ora apresentado. Finalizou agradecendo o trabalho da assessoria jurídica da doutora Sara, que tem auxiliado nos trabalhos da Comissão de Justiça e Redação. O vereador João Vitor comentou rapidamente sobre a reapresentação do projeto de sua autoria, com as melhorias sugeridas pela assessoria jurídica da Casa. O vereador André Luiz falou sobre a visita ao vice-governador, relembrando os diversos ofícios. Só um instantinho aqui. Os ofícios protocolados também. Esse aqui não existe. Não. Relembrando os diversos ofícios protocolados em Goiânia, o qual constou o pedido de emenda de R$500 mil destinado ao Fundo Municipal de Saúde no início do ano. O vereador finalizou informando que fará um expediente solicitando a implantação de faixa de pedestres e placas de sinalização na GO 118, nas alturas das vias de acesso ao Paraizinho, Sertor Planalto e Cidade Alta, devido ao grande fluxo de escolares na região. O vereador Vitor Hugo listou as emendas destinadas ao município por meio do deputado estadual Major Vitor Hugo, que totalizam em R$1.900.000 para diversas áreas, sendo elas agricultura, pavimentação, reestruturação do Parque Nacional e para o combate de incêndio.
O presidente da Casa, vereador Eliomar Siqueira, relembrou também as emendas destinadas para o município através do deputado federal delegado Valdir, que é as áreas da saúde e do esporte. Falou ainda sobre sua preocupação com o estado crítico que se encontra o asfalto da Rua das Nascentes e perguntou ao vereador e líder do governo, Agenor, se existia algum posicionamento do Poder Executivo sobre a problemática. O vereador Agenor Bastos, em a parte, na fala do presidente da Casa, informou que fez contato com o secretário municipal de obras para solicitar cascalho e todo o material necessário e se disponibilizou, junto com alguns conhecidos, a executar o serviço na rua. No entanto, foi informado de que a empresa contratada fará os reparos necessários assim que forem resolvidos os problemas de pendências. O vereador Agenor Bastos também usou a tribuna para informar que já foi resolvida a questão fundiária do lote da Escola do Moinho e que esta deve ser construída em breve. O vereador André Luiz usou da palavra pela segunda vez para relembrar a indicação encaminhada ao Poder Executivo, solicitando a pavimentação com bloquetes na Rua Florencio Rodrigues, na extensão da viela da Praça do Canaã. Informou que a Prefeitura está fazendo levantamentos de recursos para atender a demanda. O vereador informou também que está estudando outros meios e fazendo parceria para a execução dos serviços. Não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que deu início a segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica PELO 001/2022, o qual acrescenta o artigo 201A à Lei Orgânica do Município de Alto Paraíso de Goiás e dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia, passou-se à fase da tribuna livre. E não havendo nenhum escrito na tribuna livre, e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de maio de 2022, nas dependências da Câmara, no horário excepcional de 20 horas, para constar se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme vai impressa em 4 folhas. Com o timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 004, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, algum vereador gostaria de fazer alguma correção nessa ata? Vereadora Rene, com a palavra. Só um detalhe, que ainda não sabemos se a cerimonial dada será realizada. Essa foi uma sugestão nossa. E parece que eu entendi que na ata está dizendo que vai haver uma cerimônia, né? Que haverá uma cerimonial dada. Isso a gente não tem a confirmação. Foi uma sugestão feita pela casa. Bom, ok. Então vamos... Mais algum outro vereador gostaria de... Então nós vamos à votação da ata, né? Com a devida correção que tem que ser feita. Como vota o vereador? A favor, presidente. Como vota o vereador Marconei? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor, presidente. Vereador Pastor Marloni? Espera só um minutinho, né? Deve estar chegando aí já. Vereador Pastor Marloni. Porque estamos na votação da ata, né? Como o senhor vota, Pastor Marloni? A favor, senhor presidente. Então a ata foi aprovada por 6 votos a favor e 2 ausências foi justificada do presidente da casa e do vereador Gugu. Então, expediente do executivo não temos. Expediente dos vereadores tem aqui requerimento AL 09/2022 do vereador Andrezinho. Peço à primeira secretária que faça a leitura. Requerimento AL 09/2022.
Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos escalões competentes de sua administração informar a esta Casa quais as medidas, porventura, estão sendo tomadas em relação a fazer um novo censo populacional no âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás, de modo a que saibamos a real quantidade de pessoas que o habitam. Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022. Vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Bom, a preferência da palavra está com o autor da matéria, vereador Andrezinho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras aqui presentes, aos nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM, aos nossos servidores da casa. Bom, senhor presidente, o censo populacional, como todos sabem, ela é uma pesquisa efetuada com os habitantes de um determinado local, abordando questões como idade, sexo e a quantidade de pessoas numa determinada casa. É através do censo populacional que é possível conhecer a estrutura de um determinado local, para que assim possa criar políticas públicas de acordo com o perfil demográfico de cada cidade. Só para vocês terem uma ideia, o censo ele é realizado a cada 10 anos. E uma situação curiosa, senhor presidente, que eu quero até trazer aqui para os senhores e as senhoras, no ano de 2010, o último censo realizado aqui no município, Alto Paraíso tinha 6.885 pessoas. A população estimada no ano de 2021, por conta da pandemia, não foi realizado no ano de 2020, a população subiu para 7.751 pessoas, ou seja, tivemos um acréscimo aí em quase 10 anos de 866 pessoas, em 10 anos aqui no nosso município. Alto Paraíso está chegando a situação, senhor presidente, que o número de eleitores será maior que o número de habitantes aqui na cidade. Impressionante. E é importante que o poder público tome alguma ação com relação a esse censo populacional, porque hoje Alto Paraíso ele tem o menor FPM do estado, que é o 0,6. Então, se a gente conseguir demonstrar a atual realidade hoje do município, que é acima de 10 mil habitantes, consequentemente, nosso FPM também vai estar subindo. Então, acredito que esse requerimento é de suma importância para que o poder público tome medidas necessárias para fazer, até mesmo cobrar um novo censo aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Bom, não temos, vamos à votação. Como vota o vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Bom, o requerimento foi aprovado por 6 votos a favor e 2 ausências justificadas do presidente e do vereador Vitor Hugo. Bom, tem um requerimento aqui RF 09/2022, peço à primeira secretária que faça a leitura. O mesmo. Requerimento RF 09/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a vereadora que este subscreve em conformidade com o texto regimental vigente e depois de se ouvir o plenário desta Casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informe quais medidas serão adotadas pelo Poder Executivo para regularizar a área urbana de uso consolidado na Vila de São Jorge, conhecida como Morro e Ecovila. Vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, preferência da palavra está com a autora da matéria. Vereadora Rene, com a palavra. Obrigada, presidente. A gente escreveu uma justificativa, eu vou ler para vocês aqui. Atendendo uma solicitação dos moradores e proprietários de imóveis da região do Morro, vimos a Vossa Excelência requerer uma resolução urgente dessa situação, pois a mesma tende a se agravar em um curto espaço de tempo, haja visto que vivenciamos nos últimos meses com uma expansão urbana desordenada.
A área já conta com mais de 120 famílias entre moradores e proprietários, com interesse também em empreender na região do Morro. E entendemos pela necessidade de criação de um projeto de lei ou decreto que defina a área do Morro como pertencente à área urbana de São Jorge, como previsto na Lei 13.465 de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, e seu respectivo decreto 9.310 de 2018, que caracterizam a referida área como um núcleo urbano informal consolidado. Tal movimento irá beneficiar não só os moradores e proprietários, mas como todo o município, uma vez que estando a região do Morro mais organizada e formalizada, enquanto área urbana, o município contará com maior arrecadação de impostos e com os efeitos diretos de maior geração de empregos, renda e avanço na área do turismo. Outro grave problema na referida área é referente ao abastecimento de água. A Ceneágua cedeu um reservatório e a captação de água pelo antigo poço artesiano, mas a água não tem tratamento e o que coloca em risco a saúde dos moradores. Além disso, toda a manutenção da rede tem sido feita de forma voluntária pelos moradores, que têm enfrentado diversas dificuldades no abastecimento de água. Sem mais para o momento e aguardando o pronto atendimento da informação requerida, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Essa é uma matéria que já vem sendo discutida aqui na Câmara há algumas semanas, durante algumas sessões passadas que tivemos, e é um apelo que a sociedade daquela região faz, e por isso estamos requerendo informação com relação à regularização dessa área na Vila de São Jorge. Então, peço aos meus colegas e parceiros que votem a favor dessa matéria junto comigo. Mas algum vereador gostaria de estar falando a respeito do requerimento? Bom, não temos, vamos à votação. Como vota o vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Bom, então o requerimento da vereadora Rene foi aprovado por 6 votos a favor e 2 ausências justificadas do presidente da casa e do vereador Gugu. Bom, então, expediente de terceiro não temos. Informe da presidência. Informo que hoje vai ter, na tribuna livre hoje, doutor João, e hoje vai estar falando na tribuna livre. Agora vamos, tribuna dos vereadores. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Algum dos vereadores gostaria de... Então nenhum vereador gostaria de usar a tribuna, né? Faz a explicação pessoal. Tem algum vereador que gostaria de falar? Também não, né? Então, tribuna livre. Bom, doutor João, o senhor já sabe como é que funciona, né? A regra aqui da casa. O senhor tem 10 minutos para dar o recado do senhor. E se algum vereador querer fazer alguma pergunta, então está com o senhor aí a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Vou buscar ser breve. Eu tinha marcado a tribuna, marquei no dia da folia. Agora que marcou tem que ver, né? Então, vou buscar ser breve aqui para tratar desse assunto da taxa do lixo, né? Chegou um projeto nessa casa, né? Aquele PLC 04 do Executivo, em razão da entrada em vigor da Lei 14.026, né? Que ela instituiu a obrigatoriedade de criação de taxas ou tarifas de lixo, de resíduos sólidos para os municípios, né? Essa lei 14.026, no seu artigo 7º, ela fez uma série de mudanças em uma lei anterior, que é a lei 11.445. Dentre elas, foi inserido uma nova redação no artigo 35 dessa lei, né? Que é o que fala dessas penalidades, né? Esse artigo 35, com a nova redação, ele diz bem assim: as taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
considerarão a destinação adequada dos resíduos, nível de renda, assim por diante, né? Ele fala em taxas ou tarifas, né? E no próprio parágrafo 2º desse artigo 35 também ele fala das penalidades, sim, deixando bem claro que as penalidades para os municípios seriam aplicáveis se não for instituída taxa ou tarifa, né? Então, essa distinção entre taxa e tarifa, lixo é bem importante da gente estar atento a ela, né? Porque a taxa ela é um tributo, ela é obrigatória, né? Havendo um serviço específico, divisível, colocado à disposição pelo poder público, então qualquer pessoa que tem esse serviço à disposição tem a obrigação de pagar, independentemente de usufruir ou não desse serviço. Já a tarifa, ela não é considerada um tributo, né? Ela é um preço público, é uma forma de cobrança em que só quem efetivamente utilizou daquele serviço vai ter que pagar, né? E a lei 14.026 fala em taxa ou tarifa, né? Eu acredito que é bem mais interessante nós atendermos os requisitos dessa lei pela criação de uma tarifa do que de uma taxa, por vários motivos. Primeiro que a tarifa, por ela não ser obrigatória, ela só ser cobrada de quem efetivamente usa o serviço, ela é uma forma que incentiva a reciclagem. Por exemplo, no escritório eu separo todo o meu lixo lá, levo direto para os PEVs da Recicle Alto. Então, não uso, eu seria cobrado da mesma forma. Então, às vezes, uma pessoa que tá reciclando vai ser incentivada a não reciclar. Uma pessoa que não recicla, em vez de falar, não, vou começar a reciclar, vou começar a tratar do meu lixo para não ter que pagar a tarifa, vou ser cobrado do meu jeito, a prefeitura que se vire. Infelizmente, é muito provável, né, que se veja atitudes como essa assim, diante da instituição de uma taxa ao invés da tarifa, né? Outra vantagem da instituição da tarifa em vez da taxa é que a tarifa ela pode ser cobrada imediatamente, não depende nem de lei. A tarifa ela pode ser instituída por decreto do prefeito, instituiu hoje, está cobrando hoje. Então, se for pensar em termos de arrecadação, ela é mais positiva, ela dá uma maior arrecadação do que a taxa, com a vantagem de não ser obrigatória e não pegar casos injustos, né? E assim, tem milhares de formas, assim, não cabe aqui a nós decidir qual é a forma que vai ser instituída essa tarifa. Eu acredito que seria um assunto para ser decidido em audiência pública, em que deveriam estar presentes pelo menos os servidores da prefeitura responsáveis pela coleta dos resíduos, pela Recicle Alto, demais atores todos da sociedade que têm alguma relação com o trabalho com os resíduos sólidos, né? Mas eu vou falar aqui alguns exemplos, assim, mais a título de exemplo, assim, só para demonstrar que não é de uma única forma que a tarifa pode ser cobrada, né? Ela pode ser cobrada primeiramente dos grandes geradores, porque os grandes geradores de resíduos sólidos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles não são obrigatórios para a prefeitura não precisa recolher, né? E ela tem uma certa autonomia para definir quem são no município esses grandes geradores. Então, primeiramente, pode ser instituída uma tarifa para grandes geradores, né? E aí a prefeitura até mesmo tem para ter uma remuneração, porque não é obrigação dela, né, cuidar desses grandes geradores. Pode ser feita uma redução nas áreas onde já existe a coleta, que a prefeitura não pode deixar de fazer essa coleta independente de cobrar ou não. Então pode se reduzir, haver um cronograma, e aí quem quiser que haja mais coleta, além desse cronograma, aí sim paga a tarifa. A tarifa pode ser cobrada por caminhão cheio, pode ser cobrada por área, pode ser cobrada por setor percorrido, aí cada indivíduo faz a requisição, paga a tarifa pelo setor, ou pela rua, ou por litro de diesel, ou por unidade coletada, né? Enfim, tem uma grande abrangência aí, uma série de formas que pode ser instituída, né? Não precisa ser necessariamente pelo peso, pela área, pela rua. Seria o caso de se convocar audiências públicas, de fazer de uma forma participativa a criação dessa tarifa, né? E ninguém seria cobrado sem, de fato, utilizar o serviço, né? A taxa ela só vai ser cobrada no ano que vem, com o agravante de ela estar junto com o IPTU, né? Então ela acaba se tornando um aumento indireto do IPTU, porque vai ser na mesma cobrança, no mesmo boleto que ela vai vir, né? Outro ponto que eu gostaria de falar sobre essa taxa é que eu fiz uma enquete, até foi uma enquete que teve problemas técnicos, porque eu não sei programar direito essas pesquisas, então muita gente tentou responder e não conseguiu responder. Eu sei que mais de 100 pessoas falaram que tentaram, que estava exigindo um cadastro e que não conseguiram responder a enquete. Mas mesmo assim, com esses problemas técnicos, deu aproximadamente 100 respostas da sociedade civil aqui, todo mundo falando 93,8% dizendo que eram contra a taxa, né? Então, é um percentual bastante significativo. São raras exceções que são a favor.
da taxa, da criação da taxa do lixo no município, ainda mais considerando sim a possibilidade de instituir a tarifa de uma forma mais eficiente, tanto do ponto de vista da reciclagem, quanto do ponto de vista do aumento da arrecadação, né? E dentro de um contexto em que nós temos o processo do TAC do lixão, a sentença foi dada em 2017, nesse processo foram destinados R$500 mil, o juiz determinou em sentença, né, que o Estado pague R$500 mil ao município de Alto Paraíso, específicos para tratar dessa questão de resíduos sólidos, né? O Estado recorreu, mas é possível entrar com uma petição de cumprimento provisório de sentença, que o Estado teria que pagar imediatamente esse valor para a Prefeitura aplicar especificamente nessa matéria, né? E tem a questão também do grande aumento da arrecadação, 10 milhões de receita bruta a mais dentro de um período de 2 anos, né? Um aumento nunca antes visto na história de Alto Paraíso. Dentro dessas receitas, de repente uma fração do ICMS ecológico disponível a uma série de outras fontes para se tratar. Então, assim, o fato de não se instituir uma taxa não significaria deixar essa questão a descoberto em termos financeiros, né? Tem uma série de fontes de custeio, além do valor da tarifa em si. Bom, dei uma resumida aqui na minha fala, mas gostaria de ouvir as considerações dos senhores. Antes de passar para isso, voltando para os mecanismos de inovação, estava conversando com o vereador Andrezinho, né, daqueles projetos para iniciativa de câmaras em emenda à Constituição do Estado. Uma outra iniciativa que seria muito interessante para a Câmara ativar é o Instituto dos Plebiscitos e Referendos, né, que é uma prerrogativa do Poder Legislativo, né? Precisaria de 3 vereadores para convocar um plebiscito ou um referendo, e aí isso não gera despesa, né? Quem executa o plebiscito ou referendo é a Justiça Eleitoral. Então, se aprova um decreto legislativo de plebiscito ou referendo, se encaminha para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral executa, né? Poderia ser feito um referendo, nesse caso, da taxa do lixo, para fazer uma consulta mais ampla, como aquela enquete que eu fiz teve esse problema técnico, mas seria uma coisa que seria garantidamente com a Justiça Eleitoral realizando esse referendo, até para legitimar esses dados, né? Então fica aí a sugestão, tanto da instituição das tarifas, como da convocação de um referendo para tratar dessa questão da taxa do lixo, né? Era isso. Muito obrigado. Eu queria ouvir as colocações dos senhores. Algum vereador gostaria de... Pastor Malone com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Meus cumprimentos à vereadora Helena, à vereadora Rene, todos os ouvintes da Paraíso FM, nosso amigo, secretário Caleb. Quero cumprimentar o senhor, né? Seja bem-vindo. Doutor João, se não me falha a memória, me parece que foi em 2017 ou em 2018, nós tínhamos aqui a presença de um juiz federal, e ele veio exatamente aqui para falar sobre a questão do lixão, e acompanhado com o representante do Ministério Público. Inclusive, na reunião que nós tivemos, o senhor estava presente, ele disse que o município teria que instituir uma taxa, em função que o poder público não é obrigado a estar fazendo a coleta de um lixo, quem produz é a população. Então, uma cidade na condição de Alto Paraíso, e que a gente percebe que tudo, quem tem que arcar, uma cidade turística, saúde, educação, estrada, enfim, tudo hoje, o responsável de execução é o poder público. E se o poder público ele não recarda, eu até percebi quando o senhor estava dizendo o incentivo da cobrança da taxa e da contribuição. Eu acho que hoje o município ele tem que arrecadar. Nenhum cidadão ele gosta de estar contribuindo, mas gosta de usufruir, gosta do direito, né? Quer ir no hospital, quer ter médico, você quer ir, né? Quer ter estrada, quer tudo. Então o poder público, se ele não conseguir ele arrecadar, dificilmente ele consegue aplicar as políticas, né? O senhor sabe muito bem disso, né? E eu estou falando a nível de Alto Paraíso porque é uma cidade hoje turística, uma cidade hoje que tem grandes demandas. E não é justo porque o município ele carrega todas as responsabilidades, em todos os sentidos. Então, eu acredito que a taxa, o município tem que arrecadar sim. Eu até sou a favor de ver essa questão do percentual de valor, mas precisa sim de uma arrecadação. É o meu ponto de vista, é o que eu penso, né? Já era para ter feito isso há muito tempo atrás.
quer responder ou quer ver se outros vereadores gostariam de... Pastor, eu concordo assim, em relação à arrecadação. Sem dúvida tem que haver arrecadação, tem que haver um incremento dessa arrecadação para a questão do lixo, né? O que eu questiono não é que se tenha que haver ou não. Sim, estamos de acordo que tem que haver essa arrecadação. Mas eu questiono a forma adotada para essa arrecadação, que foi uma taxa e não uma tarifa. Porque a taxa ela gera uma série de situações que acabam sendo injustas, né? Porque ela atinge todos, né? A taxa, assim, havendo um serviço específico divisível colocado à disposição da população, tem que pagar. Não interessa se usou ou se não usou. A tarifa ela é sempre proporcional. Ela é sempre proporcional ao uso. E ela pode ser cobrada imediatamente. Não seria só ano que vem, como no caso da taxa, né? E assim, a tarifa, podem ser criadas várias tarifas. Podem ser criadas várias tarifas, por exemplo. Uma que não entra no caso dos resíduos sólidos, mas que é correlata e seria muito interessante de ser criada também, seria a tarifa para o limpa-fossa no lixão. Colocar uma tarifa até alta, porque não está sendo feito nenhum pagamento, né, para usar e está sendo despejado lá, até para se poder fazer um tratamento para esse resíduo líquido. É uma outra tarifa que poderia ser criada. E essas tarifas podem ser criadas, por exemplo, algumas a serem cobradas diretamente pela prefeitura, outras a serem delegadas, por exemplo, para Recicle Alto ou para outra entidade que venha a gerir esses serviços públicos. E a tarifa, além dela arrecadar mais, ela tem a vantagem de não ter todas as restrições da lei de responsabilidade fiscal na hora de se alterá-la. No caso de uma taxa, depois para se tirar, se tem alguma injustiça, é muito mais difícil, porque os requisitos são muito burocráticos para se voltar. A tarifa, se houver algum erro, é mais fácil de se conseguir reverter a situação. Então, concordo com o senhor que tem que arrecadar para ter esse serviço de qualidade, mas eu discordo que seja por uma taxa. Eu sou a favor de que se faça por uma tarifa. Ok, mais algum outro vereador gostaria de fazer pergunta ao Dr. João? Vereador Andrezinho com a palavra. Boa noite mais uma vez, João. Seja sempre bem-vindo à nossa Casa de Leis. Bom, João, pelo que eu percebi, o senhor não é contra, né, a implantação dessa cobrança, mas exatamente como foi instituído, né, taxa ou tarifa. O senhor citou que fez uma enquete, e nessa enquete a maioria foi contra a taxa. Mas essa maioria foi a favor da tarifa também? Ou o senhor fez somente a pergunta de taxa? Eu fiz somente a pergunta de taxa. Agora, a lei, ela só tem essas duas opções, essa lei 14.026, né? Ou se cria uma tarifa ou se cria uma taxa. A gente tem a opção de criar uma ou outra. Eu acho que seria o caso para a gente ter uma enquete mais aprofundada, uma opinião mais bem formada da nossa população, se a gente fizesse eventos informativos, audiências públicas sobre esse assunto, porque é um assunto que impacta muito toda a população, é um assunto que gera um grande clamor. Muita gente vai ser impactada, vai ser cobrado da forma como foi previsto, vai ser diretamente no IPTU. Então, vai ser um impacto gigantesco para a sociedade, assim. E um caso como esse, tão extremo, assim como um tributo, eu acho que era o caso, sim, da gente repensar e fazer audiências públicas, fazer um processo de maior esclarecimento sobre a Lei 14.026 e sobre todas essas cobranças, a situação dos resíduos sólidos, a situação do processo do TAC também, e todas essas questões correlatas que influenciam diretamente na instituição desse preço público, né, ou tributo, né. Terminou, vereador Andrezinho? Certo? Mais algum outro vereador gostaria de fazer a pergunta? Vereador Marconei com a palavra. Boa noite a todos, né? Boa noite, João. Bem-vindo à nossa casa aqui. João, ao contrário do senhor e do vereador Pastor Marlone, eu sou contra a instituição dessa taxa, né? Sou contra a instituição de imposto no município devido ao fato que foi relatado por você há um momento atrás, né? Que a arrecadação do município ela cresceu muito. Então, caso houvesse a gestão e organização melhor dos recursos, sem nenhuma outra cobrança seria possível melhorar a condição sanitária do município, né? Porque o aumento não foi pequeno.
Cresceu muito a arrecadação e tem vários projetos aí que estão prevendo ainda uma arrecadação maior, como o próprio Código Tributário do ano passado, né, que só em questão das máquinas de cartão aumentou a arrecadação a estimativa de aumento de arrecadação era de quase R$400 mil, né? Isso foi falado pela contabilidade da casa. Então, eu creio que o orçamento do município ele não está aquém do que deveria ser, né? Acho que já está suficiente. E a condição da população, devido aí à pandemia, né? A gente está numa região turística que sofreu muito com a pandemia, né? É uma região que não está suportando pagar tanto imposto, né? Hoje, quase 40% de tudo que a gente compra e vende é imposto. Então, no Brasil se paga muito imposto. Sobre a enquete, eu acredito, penso eu, né, não sei quais foram os critérios abordados na enquete, mas eu creio que a população, mesmo não tendo essa opção de tarifa, provavelmente não seria a favor de tarifa também. Eles são contra essa cobrança, né, de mais um imposto, mexer mais uma vez no bolso da população. Eu acredito que essa foi a ideia que foi passada aí pela enquete. E, embora o meu posicionamento seja contrário à instituição de mais impostos, né, veio essa lei obrigando o município a instituir, né, a taxa ou tarifa. Porque eu não sou a favor da tarifa. Porque a tarifa ela é opcional, né, e como é que o município vai provar tanto a quantidade quanto a utilização do serviço? Né? Por exemplo, as lixeiras são na rua, na calçada. Se o vizinho, todos os dias, de manhãzinha, pega seu lixo e coloca na lixeira do lado e diz que não produziu lixo, ele vai ser isento? Né? Então, as metas de controle fica muito difícil na instituição da tarifa. Né? E hoje já existem leis obrigando os municípios, né, o poder público em geral, a cuidar dessa questão do lixo. Né? O que falta é realmente cobrar essa efetividade do serviço, realmente. Acho que era isso, era mais colocações. Obrigado. Doutor João, queria responder. Ok, vereador Marconei, a sua colocação sobre os tributos me faz lembrar de uma curiosidade que eu tinha separado para dizer aqui aos senhores. Se a gente pegar o conceito aqui do artigo 157 do Código Penal, que trata do crime do roubo, né? Ele diz assim: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Qualquer tributo, a gente não consegue colocar fora disso. Não tem como. Todo tributo, assim, necessariamente, assim, você subtrai coisa alheia móvel, o dinheiro, para si ou para outrem, para o Estado, mediante grave ameaça ou violência, no caso. Pague, senão vai sofrer uma execução fiscal. Pague, senão seu nome vai ser incluído em dívida ativa. Pague, senão você pode perder a sua casa. E todas as demais restrições que, no fim, muitas vezes, numa execução fiscal, paga no cano do revólver mesmo. É mediante violência. Quem tem o cotidiano do jurídico sabe que é assim, uma execução fiscal, né? Então, por isso eu sou contra o tributo, né? Porque o tributo sempre cai nessa. Você está tirando a força. É uma medida assim como uma cirurgia, né? É uma medida extrema. É uma medida muito radical e muito violenta. No caso, a tarifa ela não se configura como tributo. Por isso eu dou tanta ênfase à questão da tarifa, porque ela não é obrigatória. Ela é um valor que se paga em troca de um serviço. É como uma tarifa do ônibus. Você quer usar o ônibus, você paga a tarifa. Se você não quiser usar o ônibus, você não paga. Né? E no caso, o vereador Marconei questionou sobre a possibilidade de fiscalizar, né? Como que a pessoa estava usando ou não. Tem muitas formas, mas tem uma bem simples. Você paga antes. Você quer que passe o caminhão lá? Pague primeiro. Pagou, aí sim o caminhão vai lá e vai passar, ou seja por área, seja por distância, seja por caminhão inteiro. Então tem várias formas de critério que podem ser adotadas. E aí a prefeitura tem que manter um mínimo de coleta. Tem os que não são grandes geradores, a prefeitura não pode simplesmente parar de atender. Então estabelece um cronograma reduzido, quem quiser que vá além daquilo e vai precisar daquilo, paga a tarifa ou vai ter que cuidar do seu lixo. Então
você está estimulando assim, a população a cuidar do seu lixo. Se não cuidar, vai chegar uma hora que vai ter que pagar aquela tarifa. Mas você não está obrigando, você está responsabilizando a pessoa por cuidar dos seus resíduos sólidos. Por isso eu acho que eu fiz essa conceituação bem enfática, né, sobre a questão do roubo, do tributo, para deixar claro a diferença. Por que é tão diferente a taxa da tarifa? Porque uma é tributo e a outra não. Tarifa é um preço público. É um preço que se paga se você utilizar um serviço público. Agora a taxa não. A taxa é um tributo. O tributo eu sou contra. Não é que eu sou contra arrecadar. Tem que arrecadar. Mas a arrecadação ampliando as vias tributárias eu sou contra. Porque assim, a gente não pode cortar todas. Se a gente cortar todos os tributos hoje, seria uma irresponsabilidade. Deixaria a descoberta dos serviços de saúde, educação. Então, é inviável se cortar todos os tributos. Mas aos poucos, devagar, a gente pode ir reduzindo e trabalhando a arrecadação por outras formas. Seja, como o vereador Andrezinho colocou, a questão do FPM, a atualização do censo, tem a questão da atualização do ICMS, dos repasses de ICMS, municipalização de ITR, tem a fiscalização de empresas como essas gigantes, né, de cartão de crédito, multas, tem uma série de outras formas de aumentar a arrecadação reduzindo o tributo, né, e garantindo uma qualidade dos serviços públicos. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, o novo vereador Marconei, ele até cita, né, que ele é contra a cobrança, né, e me parece que tramitou nessa casa um projeto que executa isso. Vossa Excelência votou a favor desse projeto. No meu caso, quando eu sou contra, eu não voto a favor jamais, né. Estou dizendo assim porque eu tenho uma opinião minha como vereador, né? E eu entendo que o que tem que fazer é que quando as taxas são cobradas, tem que ter um retorno à população. O que não pode você estipular um valor, tipo o IPTU, por exemplo. Você cobra o IPTU, recebe o IPTU, e esse não tem um retorno à população. Então, todas as arrecadações, exatamente para que elas voltem em retorno à população, em benefício. E às vezes o que falta dos fiscais é essa fiscalização da arrecadação, está sendo apresentado o serviço ao qual a gente está pagando por isso, né? Então eu entendo que a cidade precisa sim de uma arrecadação, né? O meu ponto de vista, no sentido de que os impostos, tributo, conforme o senhor disse, que, né, eu não usaria essa palavra roubo nem crime, porque senão você tinha que fechar todas as prefeituras e primeiro fechar o Congresso Nacional, porque todo mundo estipula os seus impostos. Eu não, até essa palavra de crime para mim eu já não, né, então você tinha que fechar tudo, acabar com tudo, porque seria essa forma. No meu entendimento, eu estou falando de Alto Paraíso, né, especificamente de Alto Paraíso. Eu sei que não, um centavo que você tira, que você tem que tirar e pagar os impostos, isso faz falta no seu orçamento. Você vai mexer no orçamento, entende perfeitamente. Agora, nós temos que entender a cidade sustentável, uma cidade para que ela possa ter mecanismos, ter ferramenta, como disse o nosso novo vereador, Agenor Basto, aquele de governo, nós já temos todas as ferramentas, nós temos um código tributário, que já tem a previsão de tudo isso, inclusive muito bem preparado, que a Câmara passada votou um código tributário aqui, muito bem trabalhado, muito bem diagnosticado, que hoje está aí com ferramenta e pode ser usada, né? Porque quando eu falo de impostos, eu não estou me excluindo. E eu votar a favor de uma taxa aqui, eu estou pagando a taxa também. Então não é que eu estou votando um projeto aqui para cobrar a taxa do vizinho minha, não. Eu sei das minhas responsabilidades. Então, no sentido do município fazer as cobranças, a arrecadação, o que a gente precisa é de fiscalizar se está tendo retorno da população, porque ninguém está pagando para não ter retorno. Eu acho que essa fiscalização da taxa do IPTU, né, quanto que está arrecadando de IPTU, por que tem uma arrecadação de milhões de IPTU na cidade e a cidade está precisando de organização. Então, tudo isso é a função do vereador analisar. Agora, eu acredito que é para o povo, você arrecada do povo e devolve para o povo no sentido de benefício. Fazer uma observação sobre a questão do crime. Pode responder, então. Eu acho que e depois que responder, o senhor pode fazer a consideração, porque outros vereadores já concediam a palavra e eles não quiseram. Tá.
A questão que o vereador colocou sobre o crime não é crime. Tem um artigo do Código Penal até que diz, 23, não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso terceiro, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Então, por força desse artigo 23 do Código Penal, não tem como se punir ninguém por cobrar um tributo. Mas o que eu quis dizer é que, assim, não deixa de ser roubo, porque a definição do roubo é subtrair bem a lei imóvel mediante violência e grave ameaça. Mas, apesar de ser roubo, não é crime pela excludente de ilicitude do artigo 23 do Código Penal. Era isso, só uma curiosidade jurídica sobre o assunto. Mas é isso, acho que todos os pontos foram colocados. O vereador colocou sobre o Código Tributário, me lembrei de até uma postagem que eu fiz recente, uma sugestão à Câmara. Um dos pontos que passou nesse Código Tributário foi a exigência do alvará dos bombeiros para se poder pegar o alvará municipal. Isso passou no Código Tributário, né? E aí eu tenho recebido muita reclamação de empresários que estão tendo dificuldade porque não conseguem o alvará dos bombeiros e acabam não conseguindo da prefeitura. Precisava fazer essa adequação na lei municipal para que a prefeitura, porque hoje a prefeitura não pode dar enquanto não tiver, porque passou isso na lei do Código Tributário. Então tirar essa exigência do alvará do bombeiro seria muito útil assim e atender uma reivindicação de grande parcela do empresariado que está sofrendo com isso. São Jorge, aqui, está bem recorrente. No escritório direto vem alguém reclamar da questão do alvará de bombeiro que está sendo exigido para o alvará. Acho que eu coloquei todos os pontos, não havendo mais ninguém a trazer algum ponto de vista, alguma opinião, algum ponto divergente. Acho que a gente encerra por aqui. O vereador Andrezinho quer fazer mais uma colocação. Rapidamente, senhor presidente, eu tive prestando atenção aqui na fala do João, ele deu um exemplo com relação à tarifa. Caso a pessoa queira o serviço, pague adiantado. Não foi isso? Uma das possibilidades, certo. Imagina a seguinte situação hipotética. Mora eu, o pastor Marlone e a vereadora Helena numa rua. Somente o vereador Andrezinho faz pagamento da tarifa. Então o caminhão vai até minha casa, dá ré e volta para trás e deixa os outros dois sem fazer? Então eu acho que fica inviável esse exemplo que o senhor deu, porque realmente não tem condições desse tipo de situação. Obrigado, senhor presidente. Bom, aí é o caso de se fazer uma regulamentação, assim, uma única pessoa pagar por unidade, eu não acho que seria o correto. Eu acho que o mais interessante seria em cobrar por área ou por rua. Então, você paga por tantas ruas. Então, a sociedade seria forçada a se organizar, seja via uma associação, seja através de uma vaquinha, falar, vamos pagar pelo Novo Horizonte. Então, vai e paga pelo Novo Horizonte. Ou pode uma determinada rua, são muitas formas, né? Aí trata-se de buscar a solução e não o problema. Ou pode ser feita todo mundo que fez o recolhimento individual, naquele dia, as pessoas que fizeram o recolhimento individual, vai ser recolhido daquelas pessoas. É uma questão de se organizar da forma que atenda melhor os servidores. Como eu disse, são só sugestões, mas a forma efetiva deveria ser definida em audiência pública, principalmente com os servidores da coleta de resíduos e serviços correlatos, como o Recicle Alto, né? Bom, então se o senhor quiser fazer suas considerações, doutor João, eu acho que nenhum outro vereador quer fazer mais nenhuma colocação, né? Passei a palavra, você fica à vontade. Era isso, agradeço pelo espaço, senhor presidente, senhores vereadores, e estamos aí à disposição, trazer mais sugestões, contribuições para a melhoria do nosso município. Muito obrigado. Bom, então, em nome de Deus, do povo de Alto Paraíso, eu declaro o encerramento da sessão ordinária, convocando a próxima sessão ordinária para dia 6 de junho de 2022, em horário excepcional de 20 horas. E que todos vão com Deus.